E vamos para a resolução do nosso segundo exercício do nosso vídeo 6 do nosso curso de lógica. A pergunta é: qual das opções representa um algoritmo que exibe apenas números ímpares? Então, é um exercício bem simples. Nós temos aqui 3 opções e a gente vai observar qual delas que de fato imprime números ímpares. Observamos que as nossas 3 opções têm um for. Então, a gente tem uma sequência de execuções repetidas. E observamos ali que o nosso for, ele tem um começo, um meio e um fim, né? Ou seja, temos as 3 variáveis ali de início, onde que o nosso for começa, até onde que ele vai, ou seja, a condição de parada, e o passo a passo dele ali. Todos os 3 fors, eles têm um início, um meio e um fim, e começam utilizando uma variável diferente. No caso aqui utiliza index, aqui utiliza i e aqui utiliza i. Lembrando que quando você utiliza uma variável de controle dentro do seu for, o bloco de for deve continuar usando essa variável. Vamos começar com essa análise. Os nossos fors, eles possuem o for, a estrutura de repetição por fora, e algumas opções têm ali por dentro um if, que é a nossa condição. E a nossa condição é necessária para quê? Para saber se o número é de fato par ou ímpar. Antes mesmo de saber como escrever se um número é par ou ímpar, como nós sabemos se o número é par ou ímpar? Por exemplo, como que eu sei que o número 10 é par? Quando nós realizamos a divisão do 10 por 2, a gente sabe que 10 dividido por 2 dá 5. E quando a gente multiplica aqui 2 vezes 5, 10. Então, 0, não tenho nada de resto. Nós identificamos um número par ou ímpar pelo resto da divisão desse número por 2. Então, o resto da divisão de 10 por 2 é 0, ou seja, não tem resto. Então, eu presumo que esse número é par. Então, como é que a gente sabe qual é esse resto que sobrou da divisão de um número no JavaScript? E assim como em outras linguagens também. Nós utilizamos para isso o mod, que é representado pelo porcentagem. O mod, ele traz o resto da divisão de um número por 2 ou por qualquer outro número. Nesse caso, utilizaremos por 2, porque para saber se o número é par ou não. Beleza, então tendo em vista isso, a gente só precisa entender como escrever isso dentro do nosso JavaScript. Então, de fato, a gente sabe que precisaremos ter uma checagem, o nosso if. A opção 1 tem if, a opção 2 não tem if, e a opção 3 também tem if. Vamos dar uma checagem aqui nos nossos ifs. Então, ó, será que a opção 2 ela é a mais adequada? O que que a opção 2 está fazendo? Ela simplesmente roda esse código de começando em 2 e indo até menor ou igual a 10 e dá só um console log na variável i. Então, a nossa variável, a nossa opção 2, ela não checa em nenhum momento se os nossos números são pares ou ímpares. Então, ela também não estaria muito adequada. Vamos focar na opção 1 ou na opção 3. Nossa opção 1 checa se i mod 2 é igual a 0, ou seja, o resto da divisão de i por 2 é igual a 0. Se for, vai lá e mostra essa variável. Já a opção 3, ele mostra exatamente a mesma coisa. E como é que a gente pode tirar a prova de qual a diferença entre os dois? Eu vou vir aqui simplesmente e vou copiar esse primeiro for e vou jogar no nosso VS Code. Simplesmente copiei esse for e vou executá-lo aqui agora. Ó, executei e ele está dando um erro. Como é que a gente aprende a ler os erros aqui? Só subir um pouquinho e está dizendo ali, ó, reference error. I is not defined. Então, ele está apontando que o erro está ali no meu if. Vou descer mais um pouquinho aqui. Está falando assim, ó, i não existe. Quem é i? Lembra sempre, a intenção do nosso for é checar uma sequência de números. Nesse for aqui, a gente observa que começamos em 0 e vamos até menor ou igual a 10. Então, a gente está indo de... Começamos em 1, né, na verdade. Então, ele está indo de 1 até 10. Então, está checando se números de 1 até 10, na sequência de 1 até 10, são pares ou não. E qual variável que vai assumir o valor de 1 a 10? Index, que foi a variável que eu disse ali, que é a minha variável de controle do meu for. Porém, dentro do meu algoritmo, eu estou utilizando i e eu não sei quem é essa i. Portanto, esse algoritmo da opção 1 aqui não está correto. Se eu utilizo variável de controle index, eu preciso utilizar index. Agora, assim como a nossa opção 3, observamos que utilizamos i para o nosso for
E lá dentro do nosso for também utilizamos i. Dessa forma que, quando executarmos, ele vai resultar para a gente ali 1, 3, 5, 7 e 9. Ou seja, em números de 1 a 10, esses são os ímpares. Então, agora sim está com um perfeito funcionamento. Então, é sempre uma dica. O número que você está gerando na sua sequência do seu for, geralmente vai ser a mesma variável que você vai utilizar dentro dessa checagem. Então, se você definiu a variável de controle como index, utiliza index. Se você definiu a variável de controle como i, utiliza i.